Amados, então, estamos aqui em um passo de fé, nessa quarta-feira, um dia tremendo, poderoso, para a gente ser edificado. Quando falamos de fé, estamos falando, podemos, na verdade, associar ali o patriarca Abraão, nosso pai na fé. Dentro disso, o que nós precisamos compreender, amados? Abraão, ele traz um grande ensinamento para todos nós, não somente os judeus, mas quanto a igreja gentílica, que somos nós, somos enxertados a esse nível de fé. Queridos, e isso é tremendo, por quê? Porque nós podemos ver através da vida de Abraão, amados, algo tremendo, muitos ensinamentos. É claro que quando a gente olha para Abraão, a gente vê muitos acertos, mas também teve situações que Abraão teve as suas falhas. Mas nas falhas que Abraão teve, ele nunca se entregou a ela. Ele sempre buscou aquele que o chamou desde o princípio. Às vezes, nós nos perdemos diante das falhas, das situações que vêm. Por quê? Porque a gente não volta para o princípio. Qual é o princípio? É voltar para aquele que nos chamou. É voltar para aquele que fez a promessa. E Abraão sabia fazer essa rota exatamente por quê? Porque ele era um homem de altar. E como todos nós sabemos, quando você tem um altar levantado, ainda que você se perca, você será atraído por aquele altar. Mas nessa noite, ainda que nós estejamos numa reunião, um passo de fé, amados, nós não iremos falar de Abraão, nós iremos falar do filho dele, de Isaque, amados. Porque aí também nós precisamos aprender muito com aquele que viveu, foi formado, provou, experimentou de uma fé genuína, de um filho que observou para o pai, que olhou para o pai, amados, e literalmente, queridos, ele começou a viver a rota ou caminho do pai. E aí então, quando nós falamos desse personagem, desse filho chamado Isaque, nós vamos ali para o capítulo 26 de Gênesis, ok? Capítulo 26 de Gênesis, e começa da seguinte forma, amados, a vida de Isaque. Porque quando você vê Isaque, quando criança, você vê Isaque na história de Abraão, sim ou não? Você vê lá Isaque, amados, nasce ali, Saraí, cumprindo a promessa, você vê a história de Saraí e Abrão. Mas agora, Isaque precisa crescer. Agora, Isaque precisa construir a história diante daquilo que ele foi ensinado, diante daquilo que ele viu, diante daquilo que ele testemunhou, diante daquilo que ele sabe que é verdade. E aí, amados, ponto. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos sempre, como se diz, assegurados, ou uma vida tranquila, que nós não estamos ali para definir, para decidir, está tranquilo. Mas quando nós começamos a dar passo que nós precisamos decidir e definir, amados, questões importantes da nossa vida. A igreja, enquanto ovelha, ela precisa ser direcionada. Nós sabemos disso e é necessário. Se você é uma pessoa nova convertida, ou se você ainda não tem os elementos ali de uma fé consistente, é necessário você estar debaixo de orientação constante, porque senão você vai errar, porque senão você vai sair do aprisco, porque senão você vai se entregar aos lobos, e isso é terrível. Mas chega um dia que você precisa crescer e começar a entender que as suas decisões, que a sua postura, que o seu posicionamento precisa dar resposta. Precisa dar resposta. Imagina diante de uma demanda que agora você precisa fazer, mas aí você faz o quê? Eu não sei como fazer. Como é que você não sabe? Você nunca viu? Você nunca viu ninguém dar testemunho? Você nunca viu ninguém agir? Você nunca viu ninguém pregar e ensinar? Sim, você viu tudo isso. Você viu tudo isso. E quando a gente vai agora, de fato, para a história de Isaque, a gente já não está mais vendo um Isaque, um garoto, um menino, uma criança que precisava dos braços de Abraão, porque Abraão havia dado tudo, havia dado toda a experiência necessária, o ensinamento necessário
para que ele pudesse construir, amados. E quando se fala isso, não é que Isaac deveria se desvincular, que Isaac deveria ter uma outra fé diferente, que Isaac deveria buscar outro Deus, que Isaac deveria buscar uma outra mentalidade, uma outra cultura, não. Era a mesma coisa de Abraão. Só que agora, aquilo que estava sobre Abraão precisa estar sobre Isaac. O legado, o propósito. Porque precisa. Às vezes a gente entende assim, não, porque Isaac vai caminhar pela sua fé. Sim, ele vai construir sua fé, mas a mentalidade, o propósito, a cultura era a mesma. Porque o que Deus estava gerando em Abraão era uma nova mentalidade, uma nova cultura. Que uma mentalidade, uma nova cultura seria passada para uma outra geração. Não seria nada diferente. Então, quando nós queremos construir fora do que é determinado, ou fora dos fundamentos, nós sabemos o que acontece. É outra decisão errada. Então vamos lá. A história de Isaac, sabe como começa na Bíblia? Sabe como começa? Da seguinte forma: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Uau! Existe uma melhor maneira de alguém inaugurar a sua história de vida na terra? Existe uma melhor maneira, para não dizer pior maneira, sim ou não? De uma pessoa inaugurar o seu chamado, o seu ministério, amados. Porque quando Isaac aparece, queridos, ele aparece diante do que a Bíblia relata no versículo 1, e havia fome na terra, além da primeira fome. Olha só, que houve nos dias de Abraão. Houve nos dias de Abraão. Então aquilo que forjou Abraão, as lutas, as guerras, os desafios, aquilo que Abraão viveu, amados, Isaac não iria se isentar. Eis um erro de muitos pais. Eu vivi isso, meu filho não vai viver. Tem coisas que é processo. E você jamais pode tirar os teus filhos deste processo. E pelo fato de você ter tirado do processo, tornou eles devassos, tornou eles incrédulos, tornou eles pessoas insensíveis a Deus. Por quê? Porque você tirou do processo. Nós precisamos compreender, amados, que o que vem para nós seguirmos, que é identificado como processo, isso vem para amadurecer a nossa vida. Isso vem para provar a nossa aliança com Deus. Isso vem para mexer nossas estruturas, para fazer de nós um modelo e um exemplo de fé dentro da nossa casa. Nós precisamos entender e compreender isso, amados. Você vai ver que Deus, Isaac era o quê? A promessa, sim ou não? Deus poderia assim, não, meu bebezinho que eu prometi para Abraão não vai passar por isso. Eu vou poupar ele dessa situação. Mas quando o camarada se torna adulto e homem, quando a história da Bíblia, quando o capítulo da Bíblia se abre para ele, abre como? Abrindo com uma crise violenta. Havia fome na terra. Aí você quer ser melhor que Abraão? Eu estou numa crise, mas eu estou buscando a Deus, eu não deveria estar passando. Quem és tu para dizer ao oleiro que você é um barro melhor do que Abraão, melhor do que Isaac? Quem somos nós para nos colocar acima desses grandes homens de fé? Se há processos que devemos passar porque neles Deus vai nos fazer homens e mulheres modelo para essa terra. Nós precisamos compreender isso. Agora, é claro, definir muito bem o que é processo e o que é rebeldia sua. O que é processo e o que é desobediência, amados. Porque imagina uma crise violenta e você ser um rebelde. Imagina. Sim ou não? Se esse camarada aqui estava seguindo os passos da paternidade, se depara, hoje eu estou assumindo
a posição. Está assumindo? Tá, deixa eu tirar aqui a cortina. Uai, que isso? Não tem nada, está zerado. Que isso, Deus? Pois é. Uma coisa é a gente ver pessoas, ouvir e ver pessoas íntegras. Ouvir testemunhos de pessoas de fé, que nos edifica, sim ou não? Ouvir que pessoas foram curadas, pessoas prosperaram, pessoas foram desatadas, pessoas fizeram isso e aquilo. É tremendo. É lindo ou não? É lindo e a gente tem que se alegrar, sim ou não? Outra coisa é tu viver a mesma coisa. Porque tu pensa que tu vai ouvir só porque ouviu o irmão pregando, dando o testemunho de que ele foi curado, dando o testemunho de que ele prosperou, dando o testemunho de que as coisas fluíram na vida dele, aí tu acha que vai acontecer na sua vida. Assim, só porque alguém falou. Deixa de ser infantil. Você precisa compreender, amados, que coisas vão acontecer na sua vida mediante a processos, a guerras, lutas, desafios. Não é porque alguém está pregando ali que vai acontecer na sua vida, não. Deus está permitindo que você ouça a ação dele na vida de alguém, sabe para quê? Sabe para quê? Para que você se lembre que ele é Deus. E que aqueles que o buscam, com toda certeza, ele vai estender sua mão de misericórdia. Mas ninguém muda, amados, ouvindo. Ninguém muda. Ouvir é importante? É importante. Imagina uma igreja falida, uma igreja desistida, uma igreja problemática. Pergunta, está buscando ouvir a palavra? Não. E aí, quer o quê? Porque alguém deu testemunho de algo tremendo e poderoso, quer que aconteça na vida? Não é assim, amados. Nós queremos construir bezerros de ouro. E dizendo, conduza-nos, que é mais fácil. Porque está difícil ver esse Deus agir. Está difícil ver esse Deus falar conosco. Às vezes é isso. Nós precisamos entender que nós precisamos ouvir. E o ouvir da palavra gera fé. É um elemento importante na vida cristã. E isso já agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim ou não? Nós precisamos. E, amados, vamos avançar, né? Versículo 1 ainda. Mas vamos ler. Você não pode esquecer, porque quando você chegar na sua casa, quando você chegar em determinado lugar, e aí você vai ver, quem foi Isaac? Porque a gente prega muito sobre Abraão, sim ou não? Abraão que rompeu, Abraão que deixou casa, a parentela, que abriu mão disso, abriu mão daquilo, é ou não é? A gente fala das coisas tremendas de Abraão, mas também a gente esquece às vezes as lutas que Abraão passou, os desafios. Mas foquemos também em alguém que, pela lógica humana, não deveria estar passando problema nenhum. Afinal, o pai dele já passou, sim ou não? O pai dele já passou, não deveria estar passando esse problema. Quem somos nós para ordenar a Deus? E quando Isaac está aqui, amados, ele inaugura os primeiros passos dele como uma pessoa que deveria dar conta do seu chamado, da sua vida, da sua família, exatamente nessa condição. Havia fome na terra, além da primeira, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças habita na terra que eu te direi. Opa, agora ele deveria dar uma melhorada, sim ou não? Porque até então, se ele não tinha nenhum registro diante de uma fome, e a gente sabe, a gente eu não sei, né? Mas eu sei o que é fome. Eu sei. Se tu não sabe o que é uma fome, o que é passar necessidade, eu sei. Imagina a fome extrema, o que te leva a fazer. Então, Abraão desce, amados, ao Egito. Está registrado lá. Mas a fome voltou novamente. E agora Isaac precisa decidir. Mas tem um registro. O pai dele desceu,
e fez coisas erradas. O pai dele desceu e não estava dentro do percurso. Aí então, ele sabia que não era, porque Deus estava falando assim, olha, não desças, fica na terra. Ali Abraão, talvez não compreendendo bem, desceu. Aí eu te pergunto, você já tem históricos de pessoas que decidiram errado e quebraram a cara, sim ou não? Alguém perto de você, alguém no raio de 15 quilômetros. Então, por que você fazer a mesma rota que essas pessoas? Por que fazer a mesma rota do que pessoas, talvez no meio da tua parentela, pessoas, para quê? Se você sabe aonde isso vai chegar. Aonde isso vai chegar? Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão, teu pai. Olha só. Já viu aquelas pessoas, às vezes quando vem, claro que a gente precisa ajudar, mas algumas vezes assim, mas palavra não mata a fome. Isaac deveria ter falado isso, né? A palavra não enche o bucho. Por isso, quando a gente está na carnalidade, passando necessidade, a gente tropeça na necessidade. Mas quando você está no Espírito, você entende que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que o carnal não entende isso? Sabe por quê? Porque ele não compreende o princípio que todas as coisas foram criadas debaixo da palavra de Deus. E quando se fala isso, quando a palavra de Deus ela entra na tua vida e ela traz o discernimento e o poder da criação, você sabe que o milagre ele vai ser produzido diante daquela palavra que foi liberada. Mas o que Satanás ele quer fazer na sua vida? Ele quer fechar os teus ouvidos espirituais para que você não entenda e na crise, porque a crise é violenta, a fome dói, e muitos homens na Bíblia negociaram diante de crises. Diante de crises. Nem só de pão, mas vai falar isso para uma pessoa que está passando necessidade, é desafiador. E eu falo, alguém vai assistir depois, não sei o que é fome, eu sei o que é fome, já passei fome. Então é importantíssimo você compreender, amados. Deus fala bem que eu serei contigo. Ai Deus, continua roncando, tu é comigo, mas continua roncando aqui dentro. Eu te abençoarei. Ai Deus, eu abro a minha geladeira, não tem nada. Eu serei contigo, Senhor, as contas estão chegando. Sabe por quê? Porque ainda que tu ouça aquilo que Deus está falando, a crise, a voz da crise dentro de ti é maior, você faz com que seja maior do que a voz de Deus na tua vida. Você faz com que a voz da crise tenha poder sobre você, para desestruturar você diante de situações. Não é que a voz de Deus não tenha poder, não é que a voz de Deus não tenha poder de transformação, é que a tua mente está literalmente governada e dominada por uma crise. Que tremendo, amados. Que tremendo, seria lindo se não tivesse essa fome, sim ou não? Peregrina nesta terra. Que terra! Só tem fumaça e campo queimado. Que terra! Eu serei contigo. Deus, lembra de Gideão quando fala, se tu fosses conosco, Senhor. Por que estamos vivendo essa situação? As pessoas querem fazer um Deus de acordo com a necessidade delas, de acordo com a crise delas. Deus é muito maior do que as crises, muito maior do que as perseguições, do que as humilhações, do que as situações que vêm, gente. Mas Deus ele não vai agir de acordo com a crise que você passa. Às vezes, Deus vai usar até mesmo uma crise para mostrar que você é uma pessoa dúbio, com a fé dividida, com o coração dividido, infiel
É isso. Como é que Deus poderia disciplinar um filho que ama? Se não por situações que viessem de maneira violenta na nossa vida, para podermos nos corrigir. Então nós precisamos estar sensíveis, e não com o coração encrostado por causa da crise, das situações que não acontecem na nossa vida. Nós precisamos. Versículo 4. Multiplicarei a tua como... Vamos. Perfeito. Pede ajuda do irmão do lado e vamos ler novamente, versículo 4. E... Amados, se o núcleo familiar que ele tinha já estava complicado, sustentar, sim ou não? Avalie ele multiplicar o núcleo familiar. Hã? É ou não é? Imagina. Lembra de Davi? Quando está fugindo, a única casa que se abre para ele, a única porta de uma casa que se abre para ele, sabe qual é? Quem lembra? A caverna de Adulão. É a única porta de uma casa que se abre para ele. Quando alguém está na dificuldade financeira, tu acha que as pessoas abrem porta? Abre porta quando está bem. Sim ou não? Quando está bem, vem aqui, vem ali, tal, não sei o quê. Mas quando está na situação, amados, não abre não. É ou não é? Então nós precisamos entender, amados, que aqui a situação vai ficando mais complicada. Ô Senhor, eu quero uma promessa que combine com a minha crise. Eu estou passando necessidade, tira essa necessidade. Agora tu está dizendo que tu vai me dar mais gente para sustentar? Que coisa louca é essa? Sim ou não? É ou não é? O Edu já está montando a creche. O Senhor abençoe, veio um. Já está montando uma creche ali. Mas ele entendeu que quanto Deus mais dá ou multiplica, mais Deus vai abençoando também. Só que esse amém que a gente dá, gente, é entender o processo que ele passou. É ou não é? Abraão, nosso pai na fé, aleluia, Abraão é tudo. É tudo. É tudo mesmo. Vai lá. É ou não é? Eu sempre falo. Uma vez, não foi uma troca de unção não, né? Mas eu desejei a unção que estava sobre o pastor Max, ele desejou a unção que estava sobre mim. É ou não é? E eu tenho que administrar naquilo que eu pedi a Deus, para que até o final eu possa ser fiel naquilo que eu pedir a Deus. Naquilo que eu pedi a Deus, amém? Então nós precisamos entender e compreender. Continuando, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Vamos lá, amados? Quer ser, vencer, quer prosperar, quer conquistar, quer ver as coisas acontecendo? Obedecer. Ai, amados. Fala para a pessoa do seu lado, obedecer. Seu rebelde. Não, essa parte do rebelde é comigo, tá? Não precisa chamar o irmão de rebelde não, tá? Essa parte é comigo. Obedecer. Sim ou não? A dificuldade que as pessoas têm de obedecer. E isso não é nada. Porque elas não obedecem, elas quebram a cara e depois elas querem que nós solucionamos os problemas dela. Amados, não somos Deus. Não somos Deus. O que Deus faz conosco foi processos violentos para que as coisas começassem a fluir na nossa vida. Aí tem o direcionamento e faz outra coisa, quebra a cara, e só depois que quebra a cara,
encontra a casa que não é a casa da mãe Joana. É ou não é? Amados, nós precisamos entender que existe um processo na nossa vida. Multiplicarei a sua descendência, as estrelas do céu, darei a descendência de todas, a tua descendência, todas essas terras por meio delas serão benditas, todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu, vamos lá, obedeceu a minha voz, guardou meu mandamento, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Olha só, ele obedeceu 1, 2, 3, 4, 5. Você não consegue nem ouvir. Quando você encontrar alguém que não está aqui, que vai vir nas próximas reuniões, você não consegue nem ouvir a voz de Deus, amigo. Como que você consegue guardar? Alguém consegue guardar aquilo que não ouve? Amados, a derrota, o fracasso, eu não estou falando de dinheiro, não. De estrutura mesmo. Ela é mediante a isso. Porque a pessoa, se ela não ouvir, como ela vai guardar? Como ela vai guardar os preceitos? Como ela vai guardar a direção? Como ela vai guardar? Como ela vai guardar? Então é importantíssimo nós compreendermos e entendermos isso. Amém? Você vai ver que, agora, esse resuminho aqui, ó, do versículo 5, esse resumo do versículo 5, ele se estende a toda a vida de Abraão, tá? Não vai achar assim, ah, que versículo lindo. Versículo 5 é maravilhoso. Tu não sabe o que Abraão fez para que esse versículo fosse verdadeiro na vida dele. Não foi só um ano, não foi só um mês, não foi só uma semana, foi a vida toda dele, depois que ele se entregou ao Senhor, para que ele pudesse viver os estatutos, os mandamentos, as leis do Senhor, as ordenanças do Senhor. Amém? Aleluia. Diga a pessoa do seu lado, você precisa começar a construir da maneira certa. Aleluia. No versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Olha só. E todos nós sabemos que essa terra aqui, que Deus falou bem assim, ó, fica nessa terra. Gerar? Sim. O nome já está bem sugestivo. Essa terra que não tem nada, essa terra que está fracassada, desistida, anulada, infértil, essa terra, você precisa gerar algo nela. Não é a terra, mas é em você que precisa ser gerado primeiro. Às vezes você está colocando problema nas situações. Não são as situações, é você, é na sua vida. Fala isso para a pessoa do seu lado, é na sua vida. Você está compreendendo? É na sua vida que precisa ser gerado. O problema não era a terra, chamado gerar, mas era é na sua vida que precisa ser gerado. O problema não é o seu casamento, não é a sua família, não é a empresa, não é isso. É em você que precisa ser gerado aquilo que Deus quer estabelecer nessa terra. É em você. É porque, qual era o recurso que Isaac tinha? Qual era o recurso? Ele tinha um recurso, dois na verdade. Tinha dois recursos, e os dois recursos que ele tinha, amados, para quem é empresário, para quem tem negócio, é terrível. Por quê? Porque os dois recursos que Isaac tinha não eram recursos materiais, eram espirituais. Primeiro recurso, ouvir a voz de Deus. Segundo recurso, ter fé. Porque aquela terra não tinha nada de bom, segundo o natural. Às vezes nós queremos começar coisas com as questões naturais, sim ou não? Se você vai estabelecer de maneira natural, você vai acabar de maneira natural. E todas as coisas naturais, elas não cumprem propósito. Por quê? Porque elas nascem e se desenvolvem, amados, dentro da necessidade.
necessidade. Diga assim, dentro da necessidade. Agora, quando nós temos elementos e princípios espirituais, nós podemos o quê? Desenvolver ou gerar aquilo que realmente Deus tem para nós. Então Isaac não tinha nada. Olhava para um lado do campo seco, olhava para o outro, entendeu? Ali, enfim, nada de bom ao redor dele. Nada de bom. Isso no nosso olhar. Mas se ele aprendesse de fato o exemplo do seu pai, da sua paternidade, então ele ia entender, se o meu pai rompeu, eu também vou romper. Porque eu sei quais são os elementos que o meu pai Abraão usou. Foi a fé, a obediência. Às vezes, amados, tem algo que Deus quer estabelecer. Quando Deus coloca esse sentimento no teu espírito, a primeira coisa que você vai olhar é o quê? A questão natural. Aí Deus para a conversa, sim ou não? Deus, ele para a conversa. Primeiro porque Deus é espírito, ele quer falar com o teu espírito. E por incrível que pareça, amados, quase 60% da igreja não tem o espírito desenvolvido. Eu não estou falando do espírito de Deus. Eu estou falando do espírito que estava adormecido, que acordou e ainda está de chinelo e pijama. Não está 100% acordado, desenvolvido. Essa palavra eu dei até no Rio de Janeiro esses dias. Você está entendendo? Então a igreja está 60%, meio que acordada. Sendo que Deus é espírito. Ele quer falar com o teu espírito, mas na hora que ele aponta algo que é espiritual, aí você vai olhar as condições naturais. Acabou. Eu estou falando para pessoas que querem ter uma fé realmente que vai marcar coisas. E eu creio que muitos aqui já começaram a manifestar isso, até mesmo a parentela está ouvindo e observando. Olha, a pessoa ali está rompendo, está crescendo. Assim habitou Isaac em Gerar. Pronto. Acabou. Deus falou que deveria falar, agora Isaac iria decidir. Eu te pergunto, amados, no Egito estava bacana o negócio? Tava. Tinha comida, tinha festa, tinha night, né? Vamos lá, entendeu? A gente come ali e tal, mas continua sendo fiel a Deus. Sim ou não? Cuidado. Porque isso é um padrão de escravo. Ficar indo para o Egito e querer ouvir a voz de Deus é um padrão de escravo. Você achar que está livre, somente ali aproveitando as coisas boas. Não, cuidado. Padrão de escravo. Domingo eu vou falar para a família, a palavra para a família vai ser muito bom. E eu, por mais que você tenha algo para compartilhar, eu quero dizer assim, não me fale. Deixa Deus falar, tá bom? E se nessa passagem que eu vi por cá, Deus não falar contigo em nada, amém, continua orando. Mas se em tudo aquilo que está sendo ministrado, Deus falar com você, obedeça. Porque Deus já falou 1, 2, 3 vezes com você. É ou não é? Para de dizer que obedeça. Amém? Continuando. Aqui ainda, né? Versículo 7 agora. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Novamente, o quê? Assertividade 100%? Não. Mas tinha que aprender? Sim. Esse é o desafio de muitos, amados. Começa a acertar e falta o quê? O tato espiritual. Começa a errar. A autoconfiança em si gera erros. Porque não é a autoconfiança em si, é a autoconfiança em Deus. Em Deus. Então, quando você está orando por algo, obedeceu, creu, Deus realizou, amém, continua sendo fiel. Deus realizou? Ah não, agora eu posso abrir uma exceção. Cuidado com as exceções. Agora Deus já abriu a porta, agora Deus já fez isso. Não, cuidado, muita gente que orou por uma porta, a porta se abriu. E quando menos percebeu, saiu pela porta da cozinha, achando que ainda está no mesmo lugar que Deus abriu.
Cuidado. Ai, Deus, faz isso. Deus abriu a porta, entrou e começou o quê? A ir além do que deveria, saiu pela porta de trás. Sodoma é fronteira. Diga para a pessoa ao seu lado, Sodoma é fronteira. Cuidado para te não abrir a porta de trás e se deparar já em Sodoma. Cuidado. Nós precisamos entender e compreender determinadas coisas, amados. Amém? Aleluia. Vamos pular aqui, por favor, para a gente poder retornar para casa. Versículo 24. Aliás, deixa eu ver aqui. (25) 24, aliás, aí. Depois a gente vai voltando aqui. 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma e disse-lhe: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai. Olha só. Primeira coisa, como Deus se apresenta: eu sou o Deus do Abraão, seu pai. Isso é muito significativo, gente. Por quê? Porque sempre Deus vai lembrar de um modelo de fé que ele aprovou lá atrás. Sempre. Do seu pai: não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Interessante isso. Mas isso é uma outra ministração. 25. Então, juntos, edificou ali invocou o nome do Senhor e armou ali uma tenda. E os servos de Isaque cavaram ali poço. Amados, existe toda uma história que é desenvolvida ali, todo um conflito de estabelecimento, do versículo que nós estávamos até chegar ao 24, teve lutas, teve desafios, teve entraves, guerras, perseguições, o processo. Não significa, amados, que você está passando luta, que Deus te abandonou. Não significa que as coisas estão desafiadoras na sua vida, que Deus te abandonou. Isso eu estou falando para aquele que ouviu, creu, guardou os estatutos, tá? Se você não ouviu, você não guardou o estatuto, então o teu caso é outro caso. A tua situação é outra situação, tá? Até para não dar a entender que o incrédulo tem as portas do reino abertas. Não é assim não, tá? É muito claro. Estou falando aqui de Isaque, da postura do Isaque, de obedecer. Então, até chegar ao 24, teve muitos desafios. Até chegar em níveis que eu me sentir abençoado por Deus, teve muitos desafios, muitas lutas. Daqui a pouco, esse vídeo que eu fiz, que nós fizemos ali, eu vou postar e falar de um ponto, amados, que para mim, foi importantíssimo na minha vida. E eu te garanto que depois daquele ponto, que para muitas pessoas pode ser insignificante, depois daquela experiência, eu nunca mais tive o resquício de medo ou sequelas de pensamentos de que um dia eu iria morrer de fome. Nunca mais. Porque naquele dia, naquele gesto, naquele momento, naquela experiência, eu sabia que Deus sempre iria cuidar de mim. Ouvir, guardei, estatuto, e isso se cumpre sempre na minha vida. Eu não voltei para ciclos, porque aquilo foi definitivo. Foi uma experiência, foi uma fé, foi Deus. Então pronto. Para que eu vou voltar? Para que eu vou regredir? Não, eu sei que Deus faz. Deus pode fazer. Se Ele não fizer agora, mas Ele faz, Ele pode fazer. Simplesmente. Amém? E aqui, amados, nós temos algo tremendo, olha só. No meio desse capítulo 26, porque é o único capítulo que vai falar de Isaque, da fé de Isaque. É o único.
Um homem tão tremendo, poderoso, é o único capítulo que vai falar de Isaac, da definição dele quem é para poder seguir. É o único. Você vai ver que no capítulo 27 é outra coisa, mas o 26 é definição de um homem, de uma mulher, de alguém que quer construir. Então vai chegar um momento na sua vida que tem que ser definitivo. Para de ficar negociando. Ah, não, agora não. Lá no 27 eu me disponho mais para Deus. Acabou, fechou, a página virou. Se você não entender, a página virou. Você está entendendo? Então nós precisamos compreender isso, amados. O 26 é definitivo. E muitos de vocês aqui, homens e mulheres, já tiveram a atitude do 26. Do capítulo 26, já definiram, já tiveram uma ação, já tiveram uma decisão, já tiveram uma aliança com Deus, que foi o quê? Definitivo. Por mais que Satanás venha, ali você definiu quem você é em Deus. Ali você definiu sua aliança em Deus. Ali você definiu quem é Deus na sua vida. E se Isaac não define, nesse tempo aqui que Deus estabeleceu para ele, já era. Já era. Você está entendendo? Então o capítulo 26, e a gente encerra com esse versículo que a gente leu, que parece que não tem nenhum significado, né? Mas diz o seguinte, então ali, vamos lá? Então edificou ali um altar para. Abraão foi um homem de altar. Todo mundo que quer definir a sua vida, a sua fé, começa por onde? Levantando um altar. Não tem como. Altar. Porque o que chama a Deus não é a nossa prosperidade. E outra coisa, nem, preste atenção, nem adoração ou outra coisa. O que chama a Deus é uma aliança de altar. Ah, eu já fiz, quebrei. Porque você não é um homem de altar. Quebrou? Você não é. Aí eu te pergunto, você quer fazer o quê? Você quer construir? Não dá. Porque a primeira coisa é o quê que vem? Altar. Deus quer levantar homens e mulheres definidos nessa terra. Definidos, olha só, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. O que significa altar, gente? Adoração, reconhecimento. Eu só estou aqui, a minha realidade só está mudando porque foi Deus. É Deus. Então a primeira coisa nisso aqui é o altar. Olha só, a primeira coisa é o altar. Às vezes nós temos uma coisa para fazer dentro das finanças, que é um altar. Qual é? Quem sabe? Ok, ali, dízimos. Obediência. O que é altar? Significa reconhecimento, porque tem adoração. Mas um altar, eu reconheço a Deus. Um altar também representa o quê? Sacrifício. E sacrifício é o quê? Obediência. Quando Deus falou bem assim, pega Isaac e vai sacrificar a mim. Ele adorou e obedeceu. Sim ou não? Sim, amados. Então, na obediência, a gente não consegue ser obediente a Deus no item que mostra um altar de aliança, que é nos dízimos. O que a gente quer? Você está entendendo que a gente quer Deus, só que a gente quer Deus do nosso jeito, da nossa maneira. E não é assim, amados. Está aqui na Bíblia, nós precisamos entender. Depois do altar, invocou o nome do Senhor, ele armou ali uma tenda. O que significa tenda? Projeto, estabelecimento. Primeiro Deus, e agora aquilo que Deus me mostrou. Porque se eu construo sem o altar, o que acontece, amados? Nada sustenta e nada segura. Eu vou dizer, o que segura uma família em crise? É a aliança. Você pode estar na maior crise, mas nós temos uma aliança.
Eu e a pastora Débora passamos crise e lutas. Só que a gente lembrou sempre a frase que nos veio no casamento. A aliança, ela é maior do que o sentimento. Pronto, acabou. E quando você define isso, não tem mais esse negócio, não sei, não quero, você separar. Acabou, gente. Porque tu tirou da boca de Satanás. Está definido, está aqui, ó. Está definido. Então, o que sustenta, amados? Literalmente, o que sustenta aquilo que a gente constrói é o que nós construímos antes. E o que você construiu antes? Se não foi o altar, então não tem como sustentar outras coisas. E depois que construiu o altar, depois construiu a tenda, ele foi fazer o quê? Multiplicar. Cavar o poço para multiplicar. Regra para empresários: levantar altar, estabelecer ali o projeto e fazer multiplicar. Se nós entendermos isso, ou a sua administração dentro de casa, a sua vida, no seu trabalho, tudo que você fizer, se você fizer isso sempre. No trabalho, não tem importância. Construa o altar, o projeto que Deus falou, e depois pode cavar. Entenda, a multiplicação, ela não vem só porque tu levantou o altar. Entenda isso. A multiplicação não vem só porque tu estabeleceu o projeto. A multiplicação vai mudar assim, pode cavar. Eu te pergunto, o que dá mais trabalho na força do braço? É o altar? Porque o altar, ele significa o quê? O espiritual. Pode significar o espiritual. E o projeto aqui, o que significa? Uma alma literalmente estabelecida e alinhada com Deus. E o braçal é aquilo que a gente vai ver. O multiplicação. Então entenda, mesmo que você tenha uma aliança, um altar, mesmo que você tenha estabelecido algo na sua vida de Deus, eu estou vivendo isso, é um sonho de Deus. Sonho de Deus? E aí, como é que você está fazendo? Está cavando poço? Ou está cavando cisterna? Ou está cavando caverna? Porque você lembra o que Gideão fazia? Eles subiam, cavavam caverna para se esconder, porque não tinha altar, eles estavam debaixo de medo, estavam numa crise violenta, tinha até para colher, mas colhia e o inimigo vinha para roubar. Não tinha altar. E mesmo que aqui, eles produzissem, não segurava. Por que não segurava? Pergunta a pessoa, sei lá, por que não segurava? Sabe não? Porque não tinha altar. Então, o que eles cavavam? Cavavam, amados, cavernas para se esconder. Se o inimigo tem te afrontado, se o inimigo tem ido para cima de você, se o inimigo tem tentado te humilhar, e ainda que você diga assim, não, mas eu estou aqui, volte. Levanta o altar. Eu tenho altar. Então, tira a cinza, sopra a cinza do altar. E comece novamente a estabelecer sacrifícios. Comece a estabelecer. Entenda aqui, mas não deixa Satanás te afugentar para se esconder nas cavernas. Seja isso em todas as áreas, no casamento, seja isso na sua vida profissional, financeira, em todas as áreas. Chamado. Muitos aqui, espiritualmente, estão na caverna. Espiritualmente. Você já passou? Se isso já passou na tua mente, por que estamos indo lá? Caverna. Será que faz sentido? Nada muda na minha vida? Caverna. Eu estou cansado de ir. Parece que nada flui. Caverna. Não vá pensar que isso é o teu natural. Não. Isso mostra a decadência do teu espírito. Que não está encontrando mais sentido em nutrir a vida espiritual. E se você está assim, corre, busca ajuda, busca os pastores, busca os seus formadores, busca. Se você está assim, é que eu vou, mas eu não estou sentindo nada. Rapaz, Gideão
A Eva tem que dar até o testemunho dela aqui, entendeu? De como foi o processo que Satanás foi minando a vida dela. Gideão, Deus falava com ele através do anjo, o anjo do Senhor. Mas ele não sentia nada. Só a carne tinha argumento. Só a carne. Pergunta a pessoa, e aí, você não sente nada de Deus mais? Então entenda, decadência espiritual. Corre. Porque daí para ali, ainda que você ande, vá trabalhar, vá no lugar, mas você se tornou um defunto. Sepulcro caiado. E Deus não te quer assim. Deus te chamou, que ainda que você esteja em Gerar, numa terra extremamente difícil, através da tua vida, Ele vai gerar novidade de vida. Novidade de vida. Amém? Então que Deus abençoe você do outro lado, paz e justiça do reino. Até a próxima.